Em todo o mundo, existem lugares que foram abandonados e esquecidos pelo tempo, deixando apenas suas ruínas para contar sua história. São cidades fantasmas, lugares que despertam curiosidades e mistérios, com suas estruturas envelhecidas e suas ruas vazias. Eles guardam histórias de esperança, tragédia e natureza humana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, As Verdades Escondidas. E antes de continuarmos, se você não é inscrito no canal, já se inscreva e curta esse vídeo. Vamos embarcar em uma jornada para descobrir alguns desses lugares assombrados e descobrir o que aconteceu com as pessoas que habitavam. Prípia, Ucrânia, a cidade fantasma mais famosa do mundo. Lá no coração da Ucrânia, existe um lugar que foi abandonado há décadas. É uma cidade fantasma que desperta curiosidade e medo ao mesmo tempo. Este lugar é Prípia, uma cidade que já foi repleta de vida, mas agora é conhecida como um dos lugares mais perigosos do mundo. Prípia foi fundado em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Era uma cidade jovem e vibrante, cheia de vida e esperança. Mas em 1986, tudo mudou com o desastre da usina. O mundo ficou horrorizado com a liberação de radiação, e as pessoas foram evacuadas rapidamente, deixando tudo para trás. Agora, Prípia é uma cidade abandonada, com ruínas decadentes e ruas vazias. A natureza começou a reassumir o controle, e a vida selvagem é abundante. Mas não se engane, a ameaça da radiação ainda está presente, tornando este lugar perigoso para visitar. Só para você ter ideia, em 2019 os níveis de radiação em Prípia variavam entre 1,5 e 16 microsieverts por hora. Para comparação, o nível aceitável de radiação para a população é de cerca de 1 milisievert por ano, ou seja, um nível próximo de 0,1 microsievert por hora. Os cientistas estimam que os níveis de radiação na área de exclusão de Chernobyl, incluindo Prípia, podem levar centenas de anos para retornar aos níveis aceitáveis para a vida humana. Isso ocorre porque certos elementos radioativos, como o césio-137 e o estrôncio-90, têm meia-vida muito longa, e portanto, continuam a liberar radiação por muito tempo. Além disso, a contaminação do solo e das águas subterrâneas pode tornar a recuperação mais difícil e demorada. A longa vida radioativa dos elementos, juntamente com a contaminação persistente do solo, significa que Prípia e a área de exclusão de Chernobyl provavelmente serão inabitáveis por muitas gerações. Mas mesmo assim, muitos aventureiros se arriscam a visitar essa cidade, atraídos pelo mistério e pela história trágica da cidade. E enquanto andamos ruas vazias, é impossível não imaginar como era a vida neste lugar antes do desastre. Centralia, Pensilvânia, Estados Unidos. No meio da Pensilvânia, existe uma cidade abandonada que é um mistério sombrio para muitos. É uma cidade fantasma que foi deixada para trás por causa de um incêndio que dura há décadas. Este lugar é Centralia, uma cidade que já foi vibrante e cheia de vida, mas agora é conhecida como um dos lugares mais sinistros dos Estados Unidos. Centralia começou como uma pequena comunidade mineira, mas em 1962, devido a uma prática de queimar o lixo na mina de carvão para evitar que o lixo ficasse acumulado na superfície, acabou gerando um incêndio enterrado nas minas de carvão debaixo da cidade. O incêndio continua a queimar incontrolavelmente, liberando gases tóxicos e fumaça na atmosfera. A situação tornou-se insustentável e as pessoas foram forçadas a abandonar suas casas e sua vida na cidade. Agora, Centralia é uma cidade abandonada, com ruínas decadentes e ruas vazias. O incêndio subterrâneo ainda está queimando e liberando fumaças tóxicas, tornando este lugar perigoso para visitar. Mas mesmo assim, muitos aventureiros se arriscam a visitar essa cidade, atraídos pelo mistério e pela história ecológica da cidade. Não se sabe ao certo quando o incêndio vai apagar. Alguns especialistas acreditam que as chamas ainda vão queimar por anos, outros afirmam que a qualquer momento a queima vai cessar. Enquanto caminhamos pelas ruas vazias de Centralia,
é impossível não sentir a presença do incêndio oculto, que ainda queima debaixo dos nossos pés. Ashima, Japão. A ilha de Ashima surgiu como resultado da exploração de carvão na região. Com uma necessidade crescente de energia no Japão, as minas de carvão foram desenvolvidas a partir do final do século XIX. Ao longo do tempo, a ilha foi expandida para abrigar uma comunidade de trabalhadores da mina, incluindo casas, escolas, lojas e outros edifícios. A ilha também foi cercada por um muro de concreto para proteger os moradores da tempestade. Com a Segunda Guerra Mundial, Ashima se tornou ainda mais importante, pois o Japão precisava de mais carvão para apoiar sua economia na guerra. Durante esse período, o número de trabalhadores na ilha aumentou consideravelmente, atingindo seu pico em 1959, com mais de 5.000 pessoas. Porém, após isso a mineração começou a desacelerar, já que começaram a surgir fontes de energia mais baratas e mais limpas, e as reservas de carvão já não eram mais abundantes, tornando a mineração naquele lugar cada vez menos viável. Isso fez com que a ilha fosse inabitada na década de 70, após a descontinuação da mina. Como a mina de carvão era a principal fonte de trabalho e renda da comunidade, muitas pessoas foram forçadas a se mudar para outros lugares em busca de emprego. Desde então, Ashima é uma marca assombrosa da história industrial do Japão, e é visitada por turistas na história e no patrimônio industrial da região. Craco, na Itália. A cidade de Craco, na Itália, já foi uma cidade exuberante, mas hoje é uma cidade fantasma assombrada por um passado cruel. Uma vez uma comunidade vibrante e próspera, Craco foi abandonada devido a uma série de desastres naturais, incluindo terremotos e deslizamentos de terra. A cidade foi construída sob um solo com camadas de argila e calcário, além de uma topografia acidentada, e ainda por cima ela foi construída em uma colina ascendente. Durante a história, o solo já havia causado incêndios de terra e terremotos, danificando as estruturas da cidade e ameaçando a segurança dos moradores. Outro fator importante foi o envelhecimento da população e a diminuição da mão de obra disponível para trabalhar nas fazendas. Como a população envelhecia, e os jovens saíam da região em busca de oportunidades em outras partes do país ou do mundo, a mão de obra disponível para trabalhar na agricultura era escassa. Isso levou a uma redução da produção agrícola e, eventualmente, ao declínio da indústria. A combinação de terremotos e deslizamentos de terra, em meados do século XX, juntamente com o declínio da agricultura local e o envelhecimento da população, levaram à decisão de abandonar a cidade. Mutange, Maceió, Brasil. Existe um bairro aqui no Brasil chamado Mutange, em Maceió, que recentemente também se tornou fantasma. Cheia de prédios, casas, comércio, Mutange era uma região próspera, até que em 2018 um tremor de terra sem explicação causou rachaduras gigantescas e assustadoras em várias estruturas da cidade. Após muita investigação do que provocou tanto tremor de terra incomum quanto as rachaduras, foi constatado que em menos de 2 anos o solo rebaixou mais de 40 centímetros. Isso foi provocado pela exploração de salgema, que foi explorada pela empresa Braskem durante mais de 40 anos. Diante disso, o bairro teve que ser evacuado imediatamente, já que havia chances de danos maiores e afundamento do solo, fazendo que mais de 25.000 pessoas saíssem de suas casas. Hoje ainda existem pessoas que esperam uma indenização da empresa e outros que ainda sonham em voltar para casa. Oradour-sur-Glane, França. Em meio aos campos verdejantes da França, existe uma cidade que não é como as outras. Uma cidade que foi abandonada há décadas, mas cujas ruínas ainda contam uma história triste. Estamos falando de Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane era uma pequena cidade construída antes de 10 de junho de 1944. Mas neste dia, a paz da cidade foi destruída para sempre. Tropas alemãs invadiram a cidade, procurando resistentes franceses. O que se seguiu foi uma tragédia sem precedentes. 642 pessoas, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram assassinadas. Não houve piedade nem misericórdia. Após o massacre, a cidade foi deixada como uma memória.
As ruínas da cidade ainda estão lá, contando a história de um dia terrível. As casas são como registros da vida que existem ali, os objetos pessoais são como testemunhos da tragédia. E mesmo hoje, décadas depois, o silêncio da cidade é perturbador. Oradour-sur-Glane é uma cidade fantasma, mas é muito mais do que isso. É uma memória viva da guerra, uma homenagem às vítimas e um alerta sobre o horror da guerra. Por fim, as cidades fantasmas são lugares sombrios e repletos de histórias que despertam curiosidade e interesse em muitos exploradores. Sejam por desastres naturais, conflitos armados ou declínios econômicos, esses lugares são testemunhas silenciosas de eventos prolongados da história humana. Embora tenham sido abandonados, eles ainda exalam uma aura misteriosa que inspira imaginação e reflexão. Então, na próxima vez que você ouvir falar de uma cidade fantasma, imagine uma vida que foi deixada para trás e as histórias que ainda estão por serem contadas. Gostou? Então curta esse vídeo e se inscreva no canal.